Amém, amém. E Deus sempre tem a falar, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu fico muito feliz porque vocês são a minha família. Nós somos um corpo, né? E eu fico muito feliz quando eu tenho esse privilégio, né? Apesar do frio na barriga, apesar de tantas coisas, porque estamos crescendo. Mas eu fico muito feliz porque eu vejo que o Senhor, Ele confia naqueles que se dispõem. E Ele conta com aqueles que se dispõem. E eu estou entendendo cada dia, estou crescendo cada dia, entendendo que nada é sobre mim. Nada é sobre você. É tudo sobre Ele. E a gente vê que as conexões estão tão incríveis na igreja. Eu falei assim, o pastor vai já pregar minha pregação todinha aí, falando no início. Obrigada, Lu. Obrigada. Então, eu fiquei pensando sobre domingo. Domingo foi algo extraordinário. A gente vê assim, a manifestação do dom de mestre atuando na igreja, Verbo do Guará. Incrível, incrível, porque você sentiu o Espírito passeando ali com uma leveza, uma tranquilidade. E como eu fico vendo assim, um crescimento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Como nós temos crescido nele. Como é bom avançar. Como é bom confiar. Como é bom a gente, cada dia mais, entender o propósito das nossas vidas. E sabe, irmãos, o que o Senhor falou ao meu coração veio a partir de domingo, falando sobre a aliança de sangue. O Senhor falou muito ao meu coração sobre o nosso propósito de vida. A gente observa que, diante de todo o tempo, desde a criação de Adão, a gente vê que o Senhor só queria algo com o homem, que era se relacionar. Que era se relacionar. E hoje não é diferente. Tudo que o Senhor quer de nós é relacionamento. Amém? E o Senhor tem um propósito maior para a minha vida e para a sua vida. O Espírito tem dirigido a igreja nesse tempo para que venhamos estar falando sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como é incrível a gente poder estudar sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como o pastor já falou, ele não é um vento, ele não é um sopro, ele é uma pessoa que foi deixada para nós, para nos guiar, para nos direcionar. E o mais incrível, o Espírito Santo ele não está preso numa caixa, ele está dentro de nós. Então, só basta realmente a gente entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E para que isso aconteça, nós precisamos ouvir a palavra, ser dirigido pelo Espírito. Porque sem estarmos sendo guiados pelo Espírito, nós estamos perdidos. É como se a gente não tivesse uma rota correta. Porque quando acontece de estarmos, por exemplo, numa estrada, a gente acaba indo sem o GPS, a gente se perde. Nós temos o GPS para nos guiar numa estrada que a gente não conhece, por exemplo. E o Espírito Santo, ele está disponível para mim e para você, para nos guiar. Só que ele não está disponível para nos guiar em uma situação. Ele está disponível para nos guiar em todas as situações. Essa é a diferença. Nós estamos crescendo. E a gente precisa entender que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de uma forma diferente. O pastor, ele pediu para os ministros da igreja estar lendo o livro, e eu passo para os irmãos também, porque eu acho que é incrível sobre o Benihim, né, que é Bom Dia Espírito Santo. Eu já tinha lido esse livro antes, e eu estou lendo ele novamente. E a gente vê quão sério é essa pessoa. Quão sério é essa pessoa. E eu vou começar falando para os irmãos sobre uma experiência pessoal minha. Quando eu estava fazendo o rema, eu tive um professor, não vou lembrar o nome, porque eu sou muito ruim com nome e datas, mas ele falou que ele passava mais de 8 horas orando em línguas, mais de 8 horas lendo a palavra,
Mais de 8 horas, ele tinha um propósito dele com o Senhor. E ele começou falando assim, não conseguia chegar a 1 hora, e depois ficava só tentando falar em línguas, até que ele conseguiu chegar às 8 horas. E ele chegou a passar muito mais que 8 horas, falando em línguas e recebendo instruções. Porque cada dia ele conseguia ouvir a voz do Pai. Cada dia ele conseguia compreender mais e mais a pessoa do Espírito Santo. Porque ele se colocou, ele convidou o Espírito Santo. Ele falou para o Espírito Santo, bom dia. Bom dia. E isso não precisa de religião. Isso não precisa, você sabe, Deus ele já desde o ventre da sua mãe, antes mesmo da concepção, isso é tão incrível, o Senhor já sabia sobre você. O Senhor já tinha algo projetado sobre você. O problema maior é que a gente quer buscar, com as nossas próprias forças, viver a nossa vida. E a gente não convida para que o Espírito Santo venha agir através de nós. E o que acontece? A gente acaba vivendo uma vida de qualquer maneira. A gente acaba tendo um trabalho que não é o trabalho que você talvez goste. Então, acaba que você trata as pessoas mal, acaba que você fica sendo uma pessoa chata, acaba que tudo para você está ruim, acaba que o seu marido não é a pessoa que você sonhou para você, os seus filhos dão muito trabalho, então a sua história acaba sendo uma história tão ruim, simplesmente pelo fato de você não considerar o propósito de Deus na sua vida. E não entender que nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Amém. E o Senhor começou a tratar comigo naquele tempo. Só um minuto. E eu comecei a querer fazer aquela experiência, né? Falei, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. E eu fiz uma noite, fiz outra, também aconteceu a mesma coisa. Mas eu tive uma experiência com Deus depois mais ou menos de uns 15 dias. E foi tão inesperado, porque eu não estava esperando que ele iria me visitar naquele dia. E eu estava ali de joelhos, orando, e já tinha passado de 9 horas que eu estava de joelho. E eu orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor. E eu falava, Pai, como eu gostaria de te ver, como eu gostaria de te sentir, como eu gostaria de ouvir a tua voz. E eu pensava, aquele professor, ele conseguiu ouvir a sua voz, eu também vou conseguir. E nesse momento, eu comecei a me tremer toda. Entrou dentro da minha sala, eu morava num apartamento, algo divino, algo indescritível. E eu arrepiei toda, e eu fiquei gelada, e eu estava sozinha. E eu fiquei pensando, e agora? E, de repente, eu vi o sofá, como se alguém tivesse sentado. Mas eu fiquei, assim, tão constrangida, que eu não tive coragem de levantar o rosto. Eu abri o canto do olho, e eu vi como se fossem os pés. Só que de lado, eu não conseguia ver a frente. Ele estava sentado ao meu lado. E eu senti o cheiro dele. E eu senti o cheiro, eu não ouvi a voz, mas eu senti a presença e eu senti o cheiro. Mas porque eu quis, porque está disponível, basta você querer. Quanto mais tempo você tiver com o Senhor, quanto mais tempo você ouvir a voz de Deus, você se tornará uma pessoa melhor. E você se tornando uma pessoa melhor, logo você terá um bom emprego. Logo você terá o casamento correto. Logo você será dirigida ao propósito maior do Senhor. Porque nós temos a nossa vida natural, mas nós temos também a nossa vida espiritual. O problema maior de cada um de nós é que a gente faz uma lambança da nossa vida natural e da nossa vida espiritual. A gente acaba não equilibrando, acaba pendendo sempre para a nossa vida natural. Eu não posso ir à igreja porque, hoje eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansada. Você não dá o seu melhor.
Porque você está pensando, é de qualquer jeito. E a pessoa que trata as coisas do Senhor de qualquer jeito, essa pessoa não vai ter o extraordinário. Ela não vai ter o propósito que o Senhor tem na vida dela desde a concepção, antes da concepção, que ele havia chamado. Quantos propósitos nós temos hoje enterrados no cemitério? Porque muitas pessoas falam, mas está demorando tanto, irmã. Eu estou indo para a igreja. Meu irmão, não é ir à igreja, é ser a igreja. Mas eu estou fazendo, todo dia eu estou lá no departamento. Não é fazer, é convidar o Senhor a fazer por você, com você. Porque quando Ele criou o homem, Ele criou para que este homem se relacione com Ele. E quando o homem entende que ele precisa de Deus para guiá-lo em todas as situações, ele não anda mais sozinho. Ele começa a ouvir. E olha, eu tive um pai maravilhoso. Ele já faleceu. Já tem muitos anos. E até hoje, eu tive um relacionamento com ele tão maravilhoso. Eu deitava no peito dele para ver Silas Malafaia. Ele ficava horas comigo lá. Filha, tu tem que aprender. Eu falei, não, eu estou aprendendo. Deitava lá e assistia 2, 3 pregações. Ele amava Silas Malafaia. Tinha um dia que eu não aguentava nem a voz mais do Silas Malafaia. Mas tudo que eu queria era estar ao lado dele. Tudo que eu queria era estar com ele. Não importa o que eu estava fazendo. Eu aproveitei cada momento. Sabe, meu pai morreu cedo. Meu pai morreu aos 50 anos. Mas eu pude aproveitar cada momento. Quando eu parei e pensei assim, o que eu não fiz por ele? Eu fiz tudo o que eu pude fazer. Até o momento que ele faleceu. Então, até hoje, eu consigo sentir o cheiro dele. Quando tem um perfume que passa, eu falo, o cheiro do meu pai. Até hoje eu consigo ter a lembrança da voz dele. Porque eu me relacionei com ele. Sabe? Tudo começa a partir de Deus. No dia que você tirar os olhos de você mesmo, você colocar os seus olhos fitos no Senhor, você verá que a sua vida será extraordinária. No dia que você tirar o foco dos seus problemas, o foco das circunstâncias, e entender que fé é você muitas das vezes largar certas coisas de mão e acreditar que vai dar certo. E entender, falar, Pai, eu não consigo, mas eu entrego nas tuas mãos. Não é fácil, mas se você é constante, você consegue. Porque se você é inconstante, você não vai alcançar absolutamente nada daquilo que você um dia sonhou naturalmente. Quanto mais o propósito que o Senhor sonhou para você, se você o básico, que é abrir tua palavra, a palavra do Senhor, ouvi-lo, buscar o Espírito Santo, esse é o básico. Você não consegue fazer. Como é que você quer servir? Você quer só bater ali um crachá? Estou servindo. Não funciona desse jeito. Porque o Senhor não está interessado que a gente tenha uma vida de qualquer jeito. Ele quer que seja identificado na minha vida e na sua vida o quão Ele é grandioso. E no dia que nós entendermos o quão Ele é grandioso, nunca mais nós vamos fazer algo de qualquer jeito. Tudo que a gente se colocar a fazer, seja naturalmente, seja espiritualmente, vai ser com excelência. Porque você vai pensar da seguinte maneira, olha só, ali vai um filho de Deus. Patrícia, ela é da igreja, ela ora e as coisas acontecem. Patrícia, poxa, ela é casada, ela lutou pelo casamento dela, e ela tem os filhos dela, ela lutou, ela teve enfermidade, mas ela lutou. Não é nada sobre mim, é sobre o Senhor. Eu não posso estar presa nessas coisas. E as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, ela venceu. Mas por que eu venci? Porque os meus olhos estavam fitos no Senhor. Eu sempre acreditei
que tudo que o Senhor tinha para mim, desde o dia que eu conheci, era perfeito. Porque do Senhor não existe imperfeição. Amém? Vamos abrir em Colossenses 1,16. Aleluia, Deus é bom. Oh, Pai bom e bendito, graças nós te damos, Pai, porque a Tua palavra é a verdade. Graças nós te damos, Pai, porque a Tua palavra é o nosso manual de como temos que andar nessa terra, Pai, para alcançarmos a eternidade. A gente não está vivendo só o tempo natural. Nós temos um corpo natural, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E nós não estamos vivendo só nisso, porque a eternidade, ela existe, ela vai chegar para mim, para você. O nosso tempo aqui nessa terra é muito curto. A eternidade é uma dimensão muito maior. Então, nós não podemos nos esquecer de priorizar o que tem que ser priorizado. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó, pois todas as coisas... Está na Nova Tradução, tá? Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Repete assim comigo. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Eu vou ler aqui, eu tinha colocado que era a Nova Tradução, mas eu não sei o que aconteceu. Aqui fala assim, ó, pois todas as coisas, absolutamente todas, nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis, começaram nele e nele encontram o seu propósito. Olha como o Senhor, Ele traz uma direção para nós. Existe, meu irmão, um propósito maior, além da minha vida natural, além dos carros, das casas, além dos sonhos, das profissões, dos concursos. Existe algo muito maior. Existe um propósito para que vidas o conheçam. Porque Ele está às portas. Ele está às portas. Nós temos nele todas as coisas, a prosperidade, sabe? Todos os benefícios, mas nós temos que pensar da seguinte maneira. Nós não temos que buscar somente a Deus por benefício. Nós temos que buscar a Deus porque Ele tem que ser o autor da nossa vida, de verdade, eu considerando isso. E não tratando a presença do Espírito Santo de qualquer jeito. Não é assim que funciona. E o Deus tem falado muito ao meu coração sobre o desequilíbrio. E falando para mim que tudo começa nele. E ele fala as coisas visíveis, ou seja, as coisas naturais, e as coisas invisíveis, que são as coisas espirituais. Então, nós estamos aqui só por um tempo. Existe uma eternidade. E eu pergunto para você, o que você tem feito com a sua vida? Nesse tempo que você tem perdido, muitas das vezes focada somente na sua saúde, ou na sua família, ou no seu bem-estar, ou nos seus próprios projetos. E os projetos muitas das vezes frustram porque você não o convida para fazer parte. Amém? E você sabe que o maior propósito de Deus é ser o nosso amigo. Aninha, põe para mim, por favor, em Jó 15:15. A gente fala e a gente prova. O maior propósito de Deus é ser o nosso amigo e ter comunhão com o homem. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois os empregados não sabem o que seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Aleluia!
Como Jesus é maravilhoso. Você é amigo, Ele te trata como amigo. E eu queria te dizer, ontem eu fui tomar um café com uma amiga muito querida que disse para mim que estaria aqui, não sei por que não está. E ontem a gente foi tomar, eu e Vanessa fomos tomar um café. E como é bom, a gente não viu a hora passar. Cheguei lá no café, era 2h30. Saí de lá, era quase 7. E a gente não terminou. Eu falei, minha irmã, tá difícil, tá complicado. Vamos ter que marcar outro, porque um não deu. E assim, como é bom quando você tem uma boa conversa, quando você tem uma intimidade para você falar qualquer coisa para aquela pessoa, sabe? Sem você precisar disso ou daquilo, quando você é você mesmo. E sabe, quando Deus te chamou, Ele te chamou muito antes de você o receber. Você vê no livro de Ben-Hinn, antes dele se converter ao Senhor, de fato, de verdade, ele viu Jesus. O Senhor já tinha um propósito do ventre da mãe, antes da concepção, na vida daquele homem. E todos nós é como se fôssemos peças. Em tudo que acontece na sua vida, tem um propósito para acontecer. Agora, o problema é como você considera a sua vida. Porque primeiro você tem que saber qual é a sua identidade. As pessoas nem sabem muitas das vezes qual é a sua identidade em Cristo. E aí é onde está o problema. Porque acha que ela não pode buscar o Espírito Santo porque ela não é digna, porque está em pecado. E o pecado foi o que tirou Adão do Éden. Ele se viu ali nu, porque até então ele tinha um relacionamento com Deus nu. Então sua mente mudou por conta do pecado. E não foi por conta de Deus, foi por conta de Adão. Então quando as pessoas estão em pecado, elas querem o quê? Se afastar, se esconder. E aí elas vão fugindo cada dia mais da comunhão com Deus, da palavra, do Espírito. E aí elas falam, mas meu Deus, cadê você? Aonde você está que minha vida está desse jeito? E o Senhor está falando, ei, eu estou aqui. Só fala comigo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Isva. E você só tem que dizer, bom dia, Espírito Santo. Já teve situações na minha vida que eu fiquei calada durante 1 a 2 horas. Quieta. Depois de mais ou menos uns 40 minutos, o Senhor começou a falar comigo. E eu falei, é isso aí. Nem sempre você tem que falar. Às vezes você precisa se calar. Então, todas essas coisas que a gente está conversando, é para a gente entender que o Espírito Santo, ele morando dentro de nós, nós precisamos considerá-lo. E nós precisamos entender que tudo começou por Deus. Porque ele sempre viu em Adão um amigo. Ele sempre quis um relacionamento, que nem eu amei me relacionar com a minha amiga Vanessa. Ontem foi maravilhoso. E sabe, cada dia que você usufrui disso, vai ficando mais gostoso. Porque aí, aquela voz do Espírito Santo dentro de você começa a ficar mais, correta, não fica mais abafada. Quando você não está buscando da forma correta, ou quando você nem está buscando, o que acontece? É como se tivesse ali várias vozes. Então, às vezes, você se confunde até com as vozes. Você acha que é o Espírito Santo e não é. Mas quando você começa a ter esse relacionamento, você vai saber qual é a voz dele. Você vai entender qual é a direção dele. E aí você vai ter êxito naquilo que tanto você tem buscado. Porque você vai ter alegria no seu espírito, porque você vai entender qual é o seu chamado. Porque você vai entender que você, antes de apontar o dedo e julgar o irmão, você começa a entender, caramba, eu não vou apontar o dedo, porque Jesus não iria fazer isso. Eu vou me calar. E vou te dizer, meu irmão, no silêncio Deus trabalha. No silêncio Deus trabalha. Amém?
Então, nós existimos porque Deus deseja que nós existíssemos, né? Nós fomos feitos por Ele e para Ele. Vamos lá em Jó 12:10. Jó. Como que a gente descobre esse propósito de Deus? Primeiro a gente tem a palavra, né? A palavra, ela tem os seus princípios. Nós temos a outra forma, que é congregar, porque nós vamos ter ali pessoas corretas para nos direcionar. A gente vai poder ser ensinado quando a gente realmente se dispõe e tem um coração ensinável. Amém? Porque se você chega numa igreja e você quer que a Isa, ou o pastor, ou qualquer outra pessoa venha te ajudar, e você não é ensinável, você vai continuar na igreja 1, 2, 10 anos, do mesmo jeito, e sem alcançar o que você precisa. Porque o que vai transformar as nossas vidas não é estar dentro de uma igreja. É como a gente tem vivido uma vida como o Senhor, lá fora, em todo o tempo. Na palavra fala que o Senhor ama quando a gente o adora na madrugada. A Bíblia diz que aquele que busca em espírito e verdade, ele está ali. Então, não existe uma oração feita de todo o seu coração que o Senhor não ouça. E nessa noite Ele está fazendo um convite para você. Um convite. Através da revelação da palavra, que é o nosso manual, explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. E aqui, então, em Jó 12:10, fala assim, a vida de todas as criaturas, não está falando de filho. Olha aqui, a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. O que quer dizer isso? Ele é o autor da vida. E não existe pessoa melhor para você perguntar sobre a sua vida e sobre o futuro do que Ele. Amém? Então, nós precisamos entender essas coisas para que a gente venha estar esperto, porque a igreja, ela está pronta para viver um tempo diferenciado. E você precisa estar junto nisso. Se adaptar a esse novo ciclo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um ciclo na qual você vai ter que chegar realmente mais cedo para que você tenha a sua cadeira para sentar. Porque vai ter tanta gente que vai ter que ficar algumas pessoas em pé. Porque esse lugar vai ficar muito pequeno para todos nós. Mas, irmã, eu não estou vendo isso. Porque você não está buscando no Espírito. Você está sendo natural. Você está vivendo a sua vida de qualquer jeito. Porque se você estiver ligado, o que a gente tem recebido do ano passado para cá, eita. Olha, em novembro a gente entrou em 2023. Se em novembro a gente entrou em 2023, a gente está em quando? Sabe, as coisas vão ser agora, rápidas. Rápidas. Mas você precisa estar pronto, porque você, desligado, você vai ficar ali sem entender, vai ficar perdido. O que está acontecendo? Aí começa a vir, eu não sou digno. Eu acho que aquela igreja ali, ela está dando muito aquela palavra. Não. Entendeu? Por quê? Você está preocupado com a sua própria vida. Ou querer ouvir o que você deseja ouvir, e não o que Deus quer falar com você. E essa noite eu convido os irmãos para que vocês, de fato e de verdade, venham convidar o Espírito. Pai, eu quero fazer algo. Vem fazer comigo. Olha, Pai, eu quero me tornar uma esposa melhor. Me ajuda. Olha, Pai, eu preciso encontrar um melhor emprego. Eu coloco nas tuas mãos. Olha, Pai, eu quero te adorar. Simplesmente te adorar. Olha, Pai, eu quero simplesmente dizer para você que você é bom. Nem sempre nós precisamos estar com petições.
Muitas das vezes a gente só precisa levantar as nossas mãos e adorar. Ah, minha irmã, mas você não sabe da minha vida, não. Meu irmão, ninguém sabe da vida de ninguém. Ninguém sabe da vida de ninguém. Mas eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós teríamos aflições. Mas Jesus venceu. Eu e você também podemos vencer. E vamos, já vencemos. Porque Jesus já morreu na cruz por isso. Para que nós sejamos mais que vencedores. Amém? 1 Coríntios 2,7. Sabe, Deus ele não é só assim, um ponto de partida. Você não busca a Deus só para o início. Ele é muito mais do que um ponto de partida. Ele é a fonte. Que Ele mantém você de pé. Que cuida de você nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Ele é a nossa fonte. Amém? 1 Coríntios 2,7 fala assim, ó, a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus e escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. O Senhor já esperava de nós. O Senhor já esperava de nós. E essa sabedoria que é do Senhor, nós temos cada dia mais que o quê? Orar, buscar nele, para que a gente venha encontrar cada dia mais. Fala assim, ó, é difícil, irmã Patrícia, você ser uma pessoa igual a Deus. Mas você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Todos os dias nós temos que avançar. Os nossos filhos não crescem? E é assim também na nossa vida espiritual. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Vamos para Efésios 1, 11 e 12. Aleluia, Pai. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Aqui fala para o 11 e o 12 fala bem assim, ó. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossas vidas. Muito antes de termos ouvido falar de Jesus Cristo e de termos alçado nossas esperanças, seus olhos já estavam sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto soberano que Ele está operando em tudo e em todos. Existe um projeto soberano que Ele está aplicando em tudo e em todos. E Ele usa você de forma singular, de forma individual, para que você esteja dentro desse projeto do Senhor, dentro desse propósito do Senhor, que está às portas de acontecer. Então, precisamos nos motivar cada dia mais a buscarmos o Espírito Santo e a sermos guiados por Ele, para que a gente alcance essa graça, sabe? Entendendo quem somos, porque aqui mostra que em Cristo nós conseguimos entender a nossa identidade, para onde vai o nosso futuro. A gente começa a entender tudo que está ao nosso redor, as coisas vão ficando muito mais claras. E aí, aquela pessoa que estava perdida, ela vai achando o seu caminho. Amém? Aleluias. Eita Deus. Colossenses 1,16. Sabe, o propósito de vida, ele tem que se encaixar num propósito maior, no qual Deus planejou para a eternidade. Colossenses 1,16 diz assim, ó, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê. Uai, gente, voltou lá, né? Amém. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades por meio dele e para ele.
Deus criou todo o universo. Quando eu estava orando ao Senhor, esse versículo ele gritava, que tudo começa nele. Tudo começa nele e tudo termina nele. E eu perguntei para o Espírito Santo bem assim, termina quando a gente morre, é isso? Ele falou, não, você é eterno. Você é eterno. Você é eterno. Você é eterno, irmão. Você é eterno. Seu espírito, ele não morre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Espírito Santo por essa oportunidade dele nos guiar no pleno conhecimento da palavra dele. Eita, Pai. Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos guiado. O Senhor tem guiado essa igreja, Pai, no propósito, no teu projeto, para que juntos, Pai, venhamos nos tornar mais fortes, um segurando na mão do outro, para chegarmos, Pai, no lugar no qual o Senhor, Pai, já projetou desde o início dessa igreja, muito antes dela existir aqui. O Senhor já tinha, Pai, em mente cada vida que seria, Pai, deste lugar, cada pessoa que ia encontrar um abrigo através da palavra que guia e fortalece. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Pai, toda frieza, Pai, caindo por terra, Pai. Toda frieza, Pai, caindo por terra, Pai. Pai, eles tendo, Pai, em nome de Jesus, um encontro extraordinário. Oh, Pai, eu oro, Pai, por algo extraordinário, Senhor, divino na vida deles. Que o Senhor, Pai, fale com cada um, Pai, de forma singular. Que o Senhor se mostre para cada um de forma singular. Que, Pai, essa palavra, Pai, ela não venha ficar, Pai, só aqui, mas que ela realmente alcance o coração do meu irmão e ele entenda que somente através das instruções do Espírito de Deus é que ele vai conseguir entrar num projeto maior. Ele vai chegar na eternidade e vai realizar nessa terra aquilo que o Senhor já projetou para ele. Aleluia. Oh, Pai, eu oro por, Pai, pedindo para que o Senhor, Pai, venha restaurar, Pai, restaurar vidas. Todo pecado, todo cheiro do pecado caindo por terra. Arrependimento nessa noite, Pai. Oh, Pai, constrangimento, Pai. A pessoa, Pai, você não quer, entenda, Senhor, que o Senhor quer realmente fazer a vida dela transformada. Que ela venha, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, pedir perdão de todo o seu coração e ser guiada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, se tornando cada dia melhor e avançando em tudo aquilo que o Senhor tem para ela e para sua casa e para sua família. Obrigada, Pai. Eu oro, Senhor, para que meus irmãos, Pai, eles possam ir em paz. Que o Senhor cuide de suas casas, de suas famílias. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, dê direcionamentos, Pai. Ainda no resto dessa semana, Pai, contratos assinados. Oh, aleluia. Ainda, Senhor, ainda nesse finalzinho de semana, Pai, pessoas se alegrando em receber bênçãos que já estavam no seu coração e que o Senhor já tinha falado para ela. Aleluia, aleluia. Oh, Pai, todas as enfermidades, Pai, nós rejeitamos, porque em Cristo somos curados, somos sarados. Aleluia. Oh, Pai, obrigada, Pai. Aleluias. Oh, Espírito Santo, rebassore cantarás. Erebachere canchou sorobras, tere cantarás, serebas. Oh, rebade canchou sorou. Aleluias. Eita, meu irmão, eu vejo sim um processo tão rápido se cumprindo, velozmente, que você não vai nem acreditar. De tão veloz e fácil. Oh, o Senhor tem entregue aqui presentes inesperados. Aleluia. Recebe. Aleluia, presentes inesperados.
por esses dias, Pai, no meio, Pai, dos meus irmãos. Aleluia. Obrigada, doce Espírito. Obrigada. Aleluia. Obrigada, Pai. Eu oro, Senhor, e agradeço pela oportunidade. Amém. Aleluia. Aleluia. Estamos crescendo, amém, queridos? Em um relacionamento mais intenso com o Senhor. Em um relacionamento mais intenso no Espírito. Pai, te damos graças por esta noite, pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Doce Espírito de Deus, nós queremos conhecer-te mais e mais. Desenvolver uma intimidade, uma vida, um relacionamento mais profundo com o Senhor. Queremos conhecer o Senhor, como o Senhor vê, como o Senhor olha, como o Senhor pensa, como o Senhor se move. E queremos nos alinhar à tua vontade, doce Espírito de Deus. Obrigado por crescimento, amadurecimento sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, Pai. Andando no centro da tua vontade. Nós te adoramos. Obrigado por esse final de semana que o Senhor preparou para nós. Pelos teus anjos que estão trabalhando em nosso favor, Pai. Pelas instruções do teu Espírito, nós te damos graças. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Tenham uma noite abençoada. Vão em paz, em nome de Jesus, e até domingo. Amém.